Oi, voltamos então para as nossas cores protagonistas. Vamos continuar aqui falando sobre as nossas cores. Falamos então na aula passada sobre as cores neutras, né? Sobre as cores neutras base. Então agora nós vamos falar sobre as cores protagonistas. Lembrando que isso aqui é só um resumo, tá, gente? Isso aqui é só para vocês terem uma noção de como as cores funcionam, tá? Não é uma aula avançada em coloração, em colorimetria ou paletas, tá? É só para vocês terem ideia da diferença entre as cores neutras, base, e as cores protagonistas ou as cores destaque, tá bom? Então vamos lá. Eu gosto de chamar de cor protagonista e cor destaque, tá? Pode ser que outra pessoa chame de outra maneira, mas essa é a forma que eu acho que é bem fácil de você entender, né? Cor protagonista, cor destaque, aquela cor que, pá, você chega nos lugares e todo mundo vê a cor, né? Diferente da cor base. Então, o que seriam essas cores protagonistas? Essas cores são cores que aparecem para chamar a atenção no look. Elas trazem personalidade, emoção e identidade visual. As cores que dão identidade ao seu estilo, tá? É aquela cor que você coloca para poder quebrar totalmente o gelo do seu look, digamos assim, né? É uma cor que você vai colocar e todo mundo vai ver, todo mundo vai notar. Então, essa é a cor protagonista. E quais seriam, então, essas cores? E ali eu coloquei uma lista para vocês verem, para vocês lerem junto comigo. Quais seriam essas cores, tá? São apenas algumas delas, que tem muitas outras cores protagonistas por aí. Uma delas são o vermelho, o verde, o azul royal, que é diferente do azul marinho, tá? O azul marinho e o azul royal são cores totalmente diferentes. E vocês já vão ver a diferença que eu tô falando, tá bom? O rosa, o mostarda, a terracota, roxo, azul claro, verde oliva, coral. Então você vê aqui que são cores assim, só de estar lendo aqui você já pode já ir imaginando, né, as cores e você já consegue entender o porquê que é cor protagonista. Eu coloquei ali, ó, qualquer cor pode ser protagonista. O segredo é como ela entra no look. Lembra do look passado que a gente viu um dos looks? Eu vou voltar aqui para vocês verem. Olha só, eu voltei aqui nas cores neutras, então eu só quero explicar, eu só quero mostrar uma coisa aqui para vocês, tá? Que eu acho que é bem interessante sobre o que a gente acabou de ler. Esses looks que a gente tá vendo aqui são as cores neutras base que a gente viu, né? Você percebe que ali no macacão azul marinho, ela colocou um cinto marrom? Vocês não concordam comigo que o azul marinho e o marrom são cores neutras, que a gente já viu, que a gente já estudou sobre isso? E ali, o cinto marrom dela tá entrando como uma cor protagonista, mesmo sendo uma cor base. Olha que interessante. Por quê? Porque são cores diferentes, não é a mesma família, né? Ela não tá toda de azul, também não está toda de marrom e não está toda de creme ou bege, né? Ela colocou ali 3 cores diferentes. Então, o cinto dela entrou ali como uma cor protagonista, mesmo sendo uma cor base. Olha que louco. Olha que legal. Aí a gente vai voltar aqui, né, pro slide das cores protagonistas que a gente estava conversando. Então, por isso eu coloquei ali que qualquer cor pode ser protagonista. O segredo é como ela entra no look, tá? Então, às vezes você tá colocando ali um look totalmente neutro, né? Porém, você coloca uma cor diferente e por essa cor ser diferente, automaticamente os nossos olhos vai direto naquela cor. Então vamos agora para as referências visuais de cores protagonista. Olha que arco-íris, que coisa mais linda, né, que a gente está vendo aqui. Olha que interessante. Olha a quantidade de cor, é uma festa de cores, né? Tem algumas pessoas que não gostam, mas às vezes não é nem porque elas não gostam, é simplesmente porque elas não sabem como colocar essas cores ou como fazer essas cores funcionarem, serem funcionais para elas e para a necessidade delas. Então, às vezes eu vejo muita gente comprando cores, peças, né? Uma peça com cor sólida que não casa com absolutamente nada do guarda-roupa dela. Com nada. Então, às vezes ela vai lá, vê uma saia pink linda, coisa mais linda,
e ela traz para casa. Chega em casa, ela não consegue utilizar aquela saia pink, porque fica ali uma cor solta, né? Ela não tem outras cores dentro do guarda-roupa dela que combine com aquele pink, tá bom? Então é bem interessante quando você for comprar uma peça sólida de uma cor protagonista, de uma cor destaque, é bem interessante você comprar uma outra peça, por exemplo, num acessório, tá? Para complementar aquela peça sólida, principalmente quando é uma peça como o casaco, por exemplo, ou uma calça, né? Que a gente tem ali muito mais tecido, né? Diferente da blusa, sei lá, diferente de um brinco, diferente de algum acessório, uma bolsa, né? Que é ali uma cor em um lugar bem pontual, ou seja, que é um lugar bem específico, né? Diferente desses acessórios que são pequenininhos, que são acessórios menorzinhos, um casaco, ele dá muito impacto pro look. A calça também, ela dá muito impacto. Por quê? Por conta da quantidade de tecido que ela tem, tá bom? Então, vamos ver ali, olha só, começando aqui, né, pela esquerda ali da tela, nós temos um vestido sólido na cor coral para festa. Temos essa moça de vermelho que tá lindíssima, lindíssima. Falou de poder, tá ali, aquele look, né? E aí a gente tem esse vermelho, que é um vermelho mais sangue, um vermelho mais vivo, né? Que ela está todinha de vermelho. Casaco, blusa, blusa não, suéter vermelho, calça vermelho, sapato vermelho, bolsa vermelho. Mas, Carla, não fica estranho? Não, não fica estranho. Por que não tá estranho? Primeiro, porque estão todos no mesmo tom, tá vendo? Tá tudo no mesmo tom. O que fica estranho é que, às vezes, a pessoa coloca ali, né, um look todo vermelho. Porém, existe tom e subtom, certo? Às vezes, o que fica estranho é que a pessoa vai lá, coloca um casaco no tom de um vermelho, o suéter em um outro tom de vermelho, a calça em um outro tom de vermelho, né? E vira assim, fica visualmente fica estranho. Ué, mas não é da mesma família? Sim, é da mesma família. Porém, se não souber colocar o tom e o subtom certo, vai ficar estranho. Por exemplo, veja essa moça que está com um look todo de azul, tá? De azul royal, com a bota vermelha, a bolsa vermelha e boina vermelha também. Você percebe que a bota dela tá um pouquinho mais vermelha do que a bolsa e o chapéu dela? Mas mesmo assim tá casando, não tá estranho. Por quê? Apesar de a bota dela ser um pouquinho mais escuro, o tom ele ainda conversa, tá? Ele ainda conversa. Ficaria estranho se ela tivesse colocado um vermelho um pouco mais apagado ou bem mais escuro, tá? Por exemplo, colocar ali a bota naquele tom e aí a bolsa ela coloca na cor do conjunto da moça de vermelho e a boina ela coloca na cor vinho, por exemplo, né? Na cor burgundy que a outra moça está utilizando. Aí ficaria estranho, tá? Aí fica estranho. Ou então ela pôr alguma coisa que não tem nada a ver, tá? Ou colocar, por exemplo, um coral, tá? Sabe a moça de coral que tá ali, a primeira de vestido ali é um coral, né? Se essa moça do conjunto azul estivesse com uma bota na cor vermelha ou na cor vinho, e aí ela põe uma bolsa na cor coral e a boina de cor de rosa, aí sim iria ficar estranho, porque não tá conversando, não tem assim não tem muito nexo, as cores não se complementam, tá? Quando você for fazer um look monocromático, porque esses looks que a gente tá vendo aqui são looks monocromáticos, tá? Tanto esses que a gente tá vendo, quanto o outro look nas cores base neutra. Então, quando você for fazer um look monocromático, você tem que estar sempre utilizando na mesma família ou cores que se complementam, certo? Como, por exemplo, como assim, Carla, cores que se complementam? Por exemplo, temos ali a senhora, né, a senhora loira na parte de cima, que ela tá com um casaco e está com uma calça com uma cor verde. E você percebe que a blusa dela não é verde? A blusa dela e a bolsa dela não é verde. Porém, a bolsa e a blusa, elas estão
conversando. E o sapato dela também. Estão ali no mesmo tom, no mesmo subtom, tá bom? Então, a bolsa dela é um dourado, né? Ela é um dourado assim meio esverdeado, né? A bolsa dela tem um tom meio esverdeado, que está complementando também a blusa dela. A blusa dela, ela tem esse tom dourado. Eu não sei se é pelo reflexo do casaco, mas ela dá esse reflexo um tanto esverdeado. Então ali essas cores, elas estão se complementando, elas estão conversando uma com a outra. E a moça do lado, você percebe que ela colocou o look todo de verde, a saia verde, a blusa verde e a bolsa com a sandália tom rosa, está combinando, está conversando também. Por que está conversando? Porque se você pegar aquele color wheel, que é aquela roda de cores, você consegue ver que o verde ele complementa o rosa e vice-versa, tá? Então ali ela está utilizando o conjunto verde com o pink, porque essas cores elas se complementam, elas conversam entre si, certo? Até mesmo o roxo, tá? O roxo, o lilás, o rosa com o roxo, rosa com o lilás, também fica bem bacana, porque são cores que elas conversam entre si, tá? Elas complementam uma a outra. Temos aqui esse conjunto que eu achei que tá um charme, tá muito tropical, né? Lembrou um pouco a Camila Pitanga, essa moça de conjunto laranja e amarelo. Tá muito, muito safari, né? País assim tropical. Tá muito bonito esse look dela. Ela colocou ali uma blusa amarela, um amarelo mais mostarda, né? Um amarelo mais forte, né? Digamos assim, cor de gema, com uma calça laranja. E você percebe que os tecidos também são muito importantes. Depois a gente vai falar um pouquinho de tecido, mas você percebe que o tecido também ele é muito importante. Ele ajuda muito na complementação do look. Ele ajuda muito a levar o seu look para um outro nível. Por quê? Aqui ela tá com um look, essa moça com um look laranja, ela tá com um look mais verão, né? Que pode ser tanto pro verão quanto pro outono. Porque as cores do outono também, ele tem bastante tons de laranja, marrom, vermelho, vermelho escuro principalmente, né? Tem bastante tons assim, tons mais terrosos, né? E no verão também, por ser uma cor mais viva, uma cor mais chamativa, fica bem bacana utilizar no verão também, tá? Verão ou primavera, tá? E fica muito bacana também para lugares, regiões mais tropicais, países mais quentes, lugares mais quentes, tá? Fica muito bacana. E você percebe ali que a calça dela, o tecido da calça dela, é um tecido mais fluido, mais suave. A blusa dela também é um tecido mais suave. Então dá assim olhando pro look dela, apesar de ser uma calça comprida e uma blusa de manga longa, não parece que ela está muito quente, sabe? Não dá a impressão de um look muito quente. Parece ser um look fresco, apesar da cor ser uma cor de um tom mais forte, né? E ela está de camisa e calça. E ali ela colocou uma sandália de tiras também, que deixou algo assim mais feminino, deixou mais suave, né? E mais, até mesmo um pouco mais sexy. Temos essa moça de roxo que eu achei um charme também para as mulheres que são mais senhoras e que gostam de uma coisa assim mais elegante. Ficou muito elegante e ao mesmo tempo moderno também. Tem muita gente, tem muitas pessoas que não gostam de cor, né? Como eu já falei, tem muitas pessoas que elas têm um probleminha com as cores, porque os designers hoje em dia, eles apostam muito em looks mais monocromáticos, looks mais neutros. Por quê? Por causa dessa pegada que a gente está estudando aqui, né? Que ele combina com basicamente tudo. Porém, gente, se você entende o mínimo das cores, você consegue fazer looks bem bacanas, igual esses aqui que eu coloquei para vocês como exemplo. Olha só, olha, eu vou dar uma dica aqui para vocês que vai ajudar bastante vocês no futuro, tá? Quando vocês quiserem colocar cor no look de vocês, mas vocês não tiverem certeza de como fazer isso tudo casar e conversar, ter harmonia entre si, façam um look monocromático. Pronto, não tem erro, é batata. Coloca sempre a mesma cor, porque vai criar essa uniformidade, tá? O seu look vai ficar bem uniforme, ele vai ter essa continuidade
de cima a baixo, porque se você colocar o sapato, a calça ou a saia, a blusa e algum acessório no mesmo tom, tá? Na mesma cor da mesma família, você consegue um look monocromático que você está elegante, charmosa, moderna e bonita também. Foi o que eu falei, se você quiser saber as cores que funcionam para você, eu te aconselho a buscar uma consultora que faça essa parte da colorimetria para vocês. Mas assim, é uma dica rápida, tá? É uma dica facinha, que não tem erro. Pega uma cor e trabalha toda essa cor em todo o look. Dentro desse look que você vai fazer no monocromático, você pode estar colocando uma cor complementar em seus acessórios. Então, por exemplo, se você pega o rosa lá dentro desse color wheel, que é essa roda de cores, você vai ver que o cor de rosa, ele complementa o verde, tá? Eles estão na mesma direção. Color wheel é uma roda com cores. E aí, você consegue dividir ele de um lado com cores frias e do outro lado com cores quentes. E dentro dessa roda, ele tem ali as cores complementares, as cores tríades, as cores terciárias e tudo mais. Dentro ali dessa roda, eu vou deixar para vocês depois a imagem, tá? Lá no PDF, para vocês entenderem, terem noção do que é esse color wheel que eu estou aqui falando para vocês, tá? E aí vocês podem utilizar na casa de vocês, tá bom? Eu vou deixar lá para vocês como um bônus, só para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo aqui para vocês, certo? E aí, se você pega o cor-de-rosa, a cor complementar do cor-de-rosa, que está na mesma direção do cor-de-rosa, você vai ver que é o verde. Então, por isso que aquela moça ali, ela está com um look todo verde, com uma cor complementar no tom cor-de-rosa. Quando você quer complementar o seu look com alguma outra cor, você pode colocar o seu look inteiro em uma cor, peças assim mais pontuais, né, que são menorzinhos, não cobre tanto espaço do seu corpo, você pode estar colocando cor, tá? Aí, por exemplo, você quer fazer um look todo de verde, por exemplo, porque o cor de rosa para você é muito chamativo. Aí você vai lá e coloca a sua roupa toda de verde e você pode estar colocando o brinco no tom cor de rosa, um anel com uma pedra, por exemplo, né? Uma pedra cor de rosa, uma safira cor de rosa. Aí você pode colocar uma pulseira com umas pedrinhas cor de rosas também, tá? Ou aquelas pulseiras estilo vintage, que elas são mais grossas assim, também fica bem bacana, dependendo do seu look, da proposta do look, né? Você pode colocar esse ponto de luz, tá? Que é essa cor de destaque no seu sapato, na sua bolsa, alguma coisa para o cabelo, entendeu? Então você monta lá na roupa, você coloca todinha de uma cor, e aí você vai lá no círculo monocromático e vai ver qual é a cor que complementa essa cor principal do seu look, e aí você coloca nos acessórios. É uma boa maneira também de você estar complementando o seu look com outras cores e adicionando mais cor ao seu closet, tá? Então, se você é uma pessoa que não gosta muito de cores muito extravagantes, de cores muito vivas, com um contraste muito alto, você pode estar fazendo com cores mais fechadas, tá? Como, por exemplo, o caso do burgundy, que é o vinho. Você pode estar fazendo com o verde, porque o verde, gente, ele tem muitos subtons. Eu tenho um verde forte, o verde claro, que ali dentro da paleta de cores, uma vez que você procura um pouco mais e pesquisa um pouco mais sobre as cores, você vai entendendo. Então você vai aprendendo aos poucos como trabalhar as cores, como fazer com que as cores elas se complementem e elas conversem entre si, tá? Porque é muito importante a gente ter um look que conversa entre si, tá bom? Sobre as cores, é basicamente isso. Como eu falei, eu não quero me aprofundar muito nesse tema, porque o nosso tema não é sobre cores protagonistas, e sim sobre cores neutras, cores base, tá? Então vamos agora para o nosso próximo slide. Cuidado com os excessos. Peça de destaque não é problema, tá? O problema é quando ela não está sozinha no palco. O que eu quero dizer com isso? Sabe aquelas peças que elas já têm uma cor muito forte, né? Ou ela já traz um design diferente, um modelo diferente. E aí, aquela peça ela acaba que se sobressaindo das outras. E aí você coloca uma blusa com uma estampa super forte
na parte de cima e logo na parte de baixo você vem e coloca uma outra calça com uma outra estampa ou então com um outro modelo muito chamativo e aí essa peça ela começa a brigar, não tem conexão entre elas. Elas começam a brigar por espaço, sabe? Você já viu pessoas que elas gostam de competir o espaço com outras pessoas, que às vezes o ambiente fica um ambiente pesado, o clima fica um clima pesado. É mais ou menos isso que acontece com as roupas. Se você coloca lá algum apetrecho, né, algum acessório no cabelo, que ele já é chamativo, aí depois você vai lá e coloca um brinco desse tamanho aqui, super grande. Depois coloca lá nas duas mãos um monte de pulseira, um monte de colar, um monte de brinco. Gente, fica tudo muito sufocante, sabe? Tudo muito gritante, sabe? Não tem espaço ali para os seus olhos descansar um pouco, entende? Então, o excesso, quando ele não é bem trabalhado, porque há uma diferença entre excesso e também sobre o maximalismo. O maximalismo não é excesso, pelo contrário. O maximalismo, ele vem para poder trazer a personalidade da pessoa para fora, porém ela sabe exatamente como fazer isso sem pesar, sem ter muito excesso. E como a maioria das pessoas não é maximalista hoje em dia e vê uma pessoa com uma peça maximalista, ela acha que é tudo demais e não é. Há uma diferença entre excesso e entre maximalismo. Maximalismo é uma pessoa que gosta de brincos maiores, né? De peças com bastante volume, com estampas grandes. É sobre isso, mas não é em excesso, não é demais. É simplesmente uma peça ou outra que ela entra ali para dar um destaque no look, né? Para dar esse impacto, porém sem ficar aquela coisa, nossa, tá demais, né? Não, passou, né? Então ali eu coloquei alguns pontos. Então ali, né, eu coloquei alguns pontos para a gente poder trabalhar. Quando que acontece o excesso, né? Excesso acontece quando duas ou mais peças competem entre si, o que eu acabei de falar. Tem ali duas peças ou mais competindo para ver quem é que vai ter mais atenção. Então, às vezes é uma pulseira bem chamativa que você colocou. Aí você vai lá e coloca um maxi colar também, um colar bem grande. Aí depois você vai lá e coloca um brinco de argola ou um brinco muito pesado, né? Pesado visualmente, um brinco muito grande. E aí fica ali, brinco, colar, pulseira, tudo muito grande, tudo em excesso, né? E aí você não sabe se você olha para a pulseira, se você olha para o colar, se você olha para o brinco e fica tudo ali desconectado, brigando, competindo por espaço, né? A peça protagonista não tem base neutra suficiente, ou seja, aquela peça protagonista que você colocou, ela não tem uma outra peça base neutra para poder complementar ela. O look vira uma soma de informações muito forte. Você olha para o look, você olha para a pessoa e você fala, nossa, tem muita informação, tem muita coisa aqui. É estampa. Gente, usar estampa não é o problema, tá? O problema é que às vezes as pessoas colocam estampas que não tem nada a ver, que não casam, nem em cor, nem em formato, tá? Eu, Carla, para ser bem sincera com vocês, eu acredito que cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa é diferente, né? Com estilos diferentes, com uma mentalidade diferente, com ideias diferentes. Então, para mim vir aqui falar para vocês, não faz aquilo, coloca isso, coloca aquilo, eu estaria, gente, nada mais, nada menos do que criando vários robozinhos. E a consultoria, ela tá aqui para você se conhecer, para você saber qual é o seu estilo, não para criar cópias, tá bom? Então, você está aprendendo aqui sobre o guarda-roupa inteligente para você poder utilizar isso para o seu benefício, para o seu bem, não para se tornar igual a todo mundo. O momento que você aprende a utilizar as bases da forma correta, tá? Tanto os modelos da roupa quanto as cores, bases e neutras, você vai conseguir entender como que você vai agregar toda essa cor, todas essas estampas, todas essas texturas
para dentro do seu guarda-roupa, para aí sim você colocar mais e mais personalidade e deixar mais parecido com você, a sua cara, tá? Não igual a mim, não igual a celebridade X, a influenciadora tal, tá bom? Não, você é única, tá? Entenda isso, você é única. Você é perfeita do jeitinho que você é, tá? E se houvesse, por exemplo, eu sempre gosto de dizer, né? Se você quer se tornar outra pessoa, quem é você? Quem vai ser você? Entende o que eu quero dizer? A gente tá aqui, a gente não tá para se tornar alguém que a gente não é. Quando eu falo se tornar alguém que a gente não é, é você querer ser igual fisicamente, se comportar, falar igual a uma celebridade X. Às vezes a gente vê nas mídias, nas redes sociais, né, uma celebridade, uma cantora, uma atriz, e a gente passa a admirar tanto aquela mulher que a gente passa a desejar, às vezes, se a gente não toma cuidado, a gente passa a desejar ser elas. E aí no mundo é o que mais tem hoje em dia, né? De mulheres querendo ser outras mulheres. E você? Como fica você em meio a tudo isso? Então é muito importante tudo isso que a gente está fazendo aqui, para quê? Para a gente se conhecer, para a gente saber quem a gente é e como a gente deixar a nossa marquinha nesse mundo, nessa geração, da melhor forma possível. E você só consegue fazer o impacto na vida de alguém quando você já sabe quem você é, quando você sabe pelo que você está trabalhando, pelo que você está lutando, tá bom? E sabendo disso, você usa sua imagem a seu benefício e para impactar a vida de outras pessoas também. Porque nós precisamos de mais referências de mulheres bem resolvidas, mulheres que se conhecem, que sabem o que gosta, que sabem o que não gosta, sabe o que faz bem, o que não faz bem. Então, nós precisamos de mais mulheres assim hoje em dia, tá? E você está aqui para isso, para se tornar uma dessas referências, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu vejo vocês na aula de número 9. Até daqui a pouco.